E daí, pessoas? Começa agora a live Café com Oratória, episódio número 105. E hoje vamos falar sobre errar. Eu errei. E agora, o que vamos fazer? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo pessoas comuns a desbloquearem a vida através da comunicação. Então vamos começar colocando o tema da live. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Live 105. Eu errei. Ok, esse é o nosso tema. E agora vamos aguardar o povo chegar. O povo vai chegando, eu vou tomando meu café. Vamos aumentar um pouco essa luzinha aqui. Engraçado. Vamos ver essa luz assim. Tá dando uma sombra. Por quê? Por quê? Não tá legal essa luz. Acho que é por aqui. Ok. Muito bem, quem vai chegando aí, vai colocando o dedo no coração, por favor. Dedinho no coração. Aqui, nesse coraçãozinho. Hashtag dedo no coração. Porque aí você me ajuda a distribuir essa live para outras pessoas corajosas, destemidas, fantásticas, que às 7 da manhã já querem aprender sobre comunicação. Ô, seu Lucas Petri, grande Lucas! Prazer em te ver aqui, meu querido. Então, quem vai chegando, aperta aí o dedo no coração, que hoje o tema é massa hoje. Vamos falar do que a gente pode fazer quando erra. O que podemos fazer? Não erra na frente dos outros. Quem é que não erra aí, né? Todo mundo erra. Vai ser sobre isso. Isso aí, dedo no coração, gente. Ajuda aí, que esse dedo no coração vale muito, vale muito. Esse é meu pagamento, tá? Se vocês querem me pagar, tem muita gente que diz assim, professor, o trabalho que tu faz aqui todas as manhãs é uma coisa que mereceria um pagamento. Eu digo, paga, me dá um dedo no coração aí que tu tá me pagando, tá? Bom dia, Neida. Bom dia. Prazer é meu, diz o Lucas. Oh, que gentileza, né? Tu é um gentil, querido. Bom, vou começando com as devidas apresentações para quem está chegando aqui pela primeira vez. Então, como sempre, né? Como sempre, fazemos as devidas apresentações. Vamos lá, então, né? Meu nome é Ronaldo Laux. Eu ajudo pessoas comuns a desbloquearem a vida através da comunicação. E eu tô aqui todos os dias fazendo uma live que se chama Café com Oratória. Essa aqui que você está vendo nesse momento. Não sei se você está me vendo ao vivo, se você está vendo esse vídeo já depois que aconteceu no IGTV. Mas todos os dias, há 105 dias, eu estou trazendo um tema novo aqui para te ajudar a desbloquear a tua vida através da comunicação. A comunicação, ela desbloqueia a vida. A comunicação é o grande meio pelo qual você constrói relacionamentos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, é claro. Muito bem, as pessoas já estão comentando aí algumas coisas, e aqui eu já aproveito, antes de ler os comentários, eu preciso dizer o seguinte, tem 3 maneiras de você participar dessa live, e as 3 maneiras são importantíssimas. Importantíssimas, fundamentais, fazem com que esse negócio aconteça. A primeira eu já falei, hashtag dedo no coração. O dedo no coração que é o que tu põe aqui. Da mesma forma, tu pode botar o dedo no avião, se tu quiser encaminhar para outras pessoas essa live. Muito massa. Você pode participar aqui comentando, trazendo tuas perguntas, como alguns já colocaram aqui, e é massa quando isso acontece, porque você que participa, você que dá
a cara dos temas que eu trago aqui. A maior parte dos temas vem, a maior parte não, 100% dos temas vem hoje dos meus alunos, dos meus seguidores, de pessoas que me trazem comentários, dúvidas e, enfim, até o tema de ontem, que foi o tema do hater, veio de alguém que comentou lá um dos meus vídeos, então sempre vem, tá? Veio de um hater próprio, um próprio hater, né? Então é assim que a vida funciona. Então, comente. E terceiro, você pode a qualquer momento entrar ao vivo aqui, tá? E quando você entrar ao vivo, para você entrar ao vivo, basta você solicitar a participação, apertando num botão que passa aí na tua frente, solicitar participação, e você me chama. Ou você faz isso, ou você escreve, se você não localiza esse botão, você escreve me chama. Me chama que eu vou. É a hashtag me chama que eu vou. Tem duas hashtags aqui, a primeira é dedo no coração e a segunda é me chama que eu vou, que é uma homenagem ao querido, inominável, fantástico Sidney Magal, grande filósofo, que disse essa grande frase, me chama que eu vou, né? E as duas foram invenções da criativa Pamela, que já está aí escrevendo e que é assídua aqui no nosso espaço. Vamos ver o que ela escreveu e vamos começar. Bom dia, querido professor Ronaldo Villa-Laux. Tô querendo muito... Como? Tô querendo... tô querendo muito saber sobre esse tema. Tô querendo, isso é uma piadinha interna, que ontem ela tava mandando mensagem. E aí nós falamos do tô querendo... Se é o pagamento, então vai dar tendinite no dedo de tanto que eu vou clicar. Vale muito. Que bom, Lucas. Isso aí, ó. Hashtag tendinite no dedo do coração. Isso aí. Tendinite. Bom dia, Fatem. Feliz sexta-feira. Isso aí, gente. Sextou, sextou. Vocês vão ficar sem mim no final de semana. Graças a Deus, professor. Eu quero acordar tarde. Tá bom, tá bom, tá bom, não comemore, vocês têm que ficar triste, tem que ficar triste, pô, não vai ter live amanhã, não vai ter live no domingo. Eu quero que vocês cheguem no ponto que vocês façam o que eu faço. Eu acordo, às vezes, no domingo, às 5h20, sem querer, de tanto que eu já estou acostumado a fazer essa live, eu acordo 5h20 no domingo, achando que eu tenho que fazer live. Já aconteceu isso, já sonhei pensando, meu Deus, eu não fiz o tema, e agora eu vou ter que pensar num tema. Tá no horário já, tá quase começando. Também, se isso aconteceu um dia, já aconteceu. No início acontecia, eu vinha para cá sem tema, né? Agora eu já tenho o tema 24 horas antes, 24 não, umas 12 horas antes, às vezes 24 horas antes. Aí é melhor, né? Sai algo mais elaborado, né? Sextou. Segura o tchan. Segura o tchan é outra é outra hashtag de piada interna, né? Só sem vergonha. Tu fica trazendo essas coisas aqui e aí eu começo a rir, porque, né? Zoeira. É sexta, né? Hoje vai ser uma zoeira isso aqui. Pessoas queridas e amadas, enquanto vocês ficam aí com tendinite no dedo, no coração, eu vou então começando o meu trabalho aqui, que hoje é falar sobre erro. Eu errei. Bom dia, Arthur! Bom dia, bem-vindo. Estamos quase chegando nos 12 apóstolos, essa é a primeira meta do dia, né? Precisamos chegar nos 12 apóstolos, tá? Faz tempo que nós não estamos chegando no proibidão, eu estou assim, triste, porque ainda mais sexta era legal chegar no proibidão, né? Sexta, uhul! Proibidão, para quem não sabe, é a meta dos 18. Acima de 18 nós temos o proibidão, né? Então, estamos junto no proibidão, vamos lá. Para isso, preciso de dedo no coração. Pessoas. Hoje eu loquei, porque ontem eu me deu umas ideias para fazer essa live e eu acabei fazendo 3 fichas. Loquei. Geralmente eu faço em uma ficha, mas hoje eu fiz 3 fichas, anotando coisa, anotando. Me veio na cabeça o lance da Maju. Vocês acompanharam o lance da Maju, que é o tema da live. Eu vou começar com esse assunto, que eu coloquei inclusive no post,
tá? Coloquei no post que chamava para live e eu fiz um apelo ali no post. O apelo é: eu vou fazer um comentário sobre algo que tem a ver com política, mas não entrem na treta política. Até na hora de colocar as hashtags, eu não coloquei nenhuma hashtag polêmica. Eu coloquei as hashtags que eu coloco aqui normalmente, que é para chamar. As hashtags, elas servem, para quem não sabe, elas servem para chamar pessoas interessadas nos assuntos das hashtags. Então eu não botei na hashtag nenhuma hashtag assim, tipo a principal, a hashtag que ficou conhecida essa semana, assim, subiu, e é sobre isso que eu vou falar, sobre a hashtag Maju Mentirosa, né? Hashtag Globo Lixo, hashtag Bolsonaro não sei o que. Não botei nada disso, tá? Para evitar trazer pessoas que só estão interessadas na treta. Eu quero tratar de comunicação. Eu já fiz outras vezes posts relacionados à política e eu botava essas hashtags. E aí o vídeo, tu bota uma hashtag assim, Moro não sei o que, Bolsonaro não sei o que, e aí enche de gente, né? Aumenta a visualização do vídeo. Mas o que adianta? Traz um monte de gente que só tá a fim de fazer treta, de falar, não sei o que, Bolsonaro, tá? Isso não me interessa, tá? Tô andando para isso. Isso aqui é um, como diria o Igor Guimarães, é um peidinho de véia, entendeu? Peidinho de véia para quem tá interessado em política, tá? Tô nem aí. Muito bem. E peidinho de véia é ótimo. Tô nem aí. Hashtag peidinho de véia, Pamela. Mais uma hashtag, né? Oda-se para essa história toda de política, tá? Eu gosto de política, amo política, mas eu não quero tretar, eu quero tratar de um fato para ilustrar o tema da live de hoje, tá? Ilustrar, eu estou aqui ilustrando e o fato que eu vou tratar, por favor, é com amorzinho. Amorzinho, eu estou pensando no tema, não quero falar do Bolsonaro, não quero falar da Globo, nada disso. Eu ando numa fase peace and love, tá bom? Então vamos lá. Muito bem. Peidinho de véia, estão rindo aí do peidinho de véia. Muito bem. Pode tirar um print hoje assim, ó. Print de hoje. Acho que essa vai ser a capa do... Eu sempre pode ter que selecionar um print da tela para a capa do vídeo do IGTV, né? Acho que eu vou botar assim a capa. Eu vou deixar ficar bastante tempo para aparecer esse print na hora que eu tenho que selecionar para botar a live. Ah, meu Deus do céu. Ó, eu começo a falar bobagem, começa a subir Vamos chegar na meta do proibidão. Aí, eu tô dizendo. Pedido de véio é um sucesso. Hashtag pedido de véio. Eu peço sempre no final para vocês comentarem a maior... vocês comentarem a sacada do dia. E hoje vocês vão... Parece que eu tô vendo. Pamela já tá aprontando. Se é que ela já não saiu daqui e voltou para ir lá e botar hashtag pedido de véio. Vai encher hoje os comentários com hashtag peidinho de velha. Vamos subir essa hashtag. Vamos deixar essa hashtag maior do que a da Maju lá, do que outras aí, né? Peidinho de velha. E é assim que tem que escrever, ó. Peidinho de véia. Peidinho de véia, tá? É muito politicamente incorreto. Quer ver que vai ter um hater? Se vocês botarem peidinho de velha, vai ter um hater falando: nossa, que preconceito às velhas. Você está sendo muito assim, achado. Vai vir um mimizento lá. Vai vir. Polidense no proibidão. Tá, ó, tu falou isso, já baixou. Já começou a baixar. Entendeu? Porque as pessoas têm medo dessa imagem. As pessoas têm medo de me imaginar no polidense. Proibidão. Tu causa. Isso aí causa traumas nas pessoas. Dá-lhe, Pamela. Não incentiva, não incentiva. Tá, gente, chega de falar bobagem. Vamos pro tema, pelo amor de Deus. Então, assim, ó. Vou dizer qual foi a treta, tá? Desculpa, me empolguei, tá bom. Vou dizer qual foi a treta. Eu não vou nem olhar agora os comentários por uns 2, 3 minutos. Depois eu olho. Senão eu não consigo.
Assim, ó. O que que acontece? Nesta semana, houve um evento da Presidência da República com, olha, tinha acho que uns 100 médicos, tá, de tudo que é estado do Brasil. E nesse evento, era um evento para refletir sobre a pandemia, que eu não posso falar o nome aqui da doença, porque senão, infelizmente, o Instagram ele acaba reduzindo a distribuição da live. Olha só que louco isso, né? É uma censura que existe por aí. Mas enfim, não quero falar. Instagram, não quero brigar contigo, tá tudo bem. Tudo bem, tu faz o que tu quiser, o brinquedinho é teu, eu tô aqui brincando com o brinquedinho, não pago nada por esse brinquedinho. Então deixa o teu brinquedinho do Zuckerberg que cria suas regras. Tá bom, Zuckerberg? Não vou brigar contigo. Eu sou pequenininho, tô aqui, humilde, sem brigar. Aí, tinha esse evento lá sobre a doença Xing Ling. E aí aconteceu o quê? O... Aí o jornal Hoje, da Rede Globo, fez uma menção, deu a notícia de que estavam fazendo esse evento, estavam lá várias autoridades do governo, o próprio presidente e vários médicos. Aí teve uma médica que fez um discurso, pediu 1 minuto de silêncio em homenagem, em respeito, melhor dizendo, às vítimas, e todo mundo respeitou esse minuto, todo mundo, enfim, ficou naquela posição típica de respeito às vítimas. Ok, e aí o que aconteceu? A Globo, no jornal Hoje, relatou que não houve nenhuma. Foi assim, ó. Até peguei e anotei, eu vi o vídeo para poder trazer literalmente o que foi falado, tá? A Maju lá, que era apresentadora do jornal Hoje, ela falou assim, ó. Literalmente, cadê? Eu anotei aqui em algum lugar, eu fiz tanta ficha e eu tô sem óculos, que aí eu me perco nas coisas. Ah, a notícia foi assim, ó. Olha só, notícias sobre o evento. Nem Bolsonaro, nem nenhuma das autoridades presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares. Essa foi a notícia que a Maju leu no teleprompter, porque isso aí é tudo por teleprompter, né? Tá, isso obviamente que é falso, né? Não é verdadeiro. De fato, tanto as autoridades, elas prestaram sim solidariedade e aconteceu através do minuto de silêncio. É fato. Então foi um fato relatado de um modo errado. Ah, mas isso aí é porque a Globo é isso, a Globo é aquilo. Não me interessa a treta, não me interessa as intenções disso. Se foi um erro proposital ou não, fato. A notícia foi errada, tá? Aí o que aconteceu? No dia seguinte, uma vez que começaram a reclamar disso, é óbvio, vários, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, começaram a colocar, né, mostrar o vídeo, mostrar fake news, e fake news, e fake news. E aí a Globo, no dia seguinte, falou que houve o tal do minuto de silêncio, só que fez assim, ó. Olha como é que a Globo fez e como é que a Maju fez. E aqui que é o ponto. Ela repetiu, falou da notícia e ela disse assim, ó. Precisamos fazer um esclarecimento. Agora ela falou assim, ela chamou dizendo assim, agora um esclarecimento, a Maju. E ela disse assim, ela fez o esclarecimento e ela repetiu a notícia. Ontem nós dissemos que nem o presidente, repetiu a notícia, né? Que nem o Bolsonaro, nem nenhuma das autoridades presentes prestaram solidariedade às vítimas. Aí ela repete a notícia e diz assim, mas, agora vem o esclarecimento, segundo ela. Mas uma médica da Bahia, que não faz parte do governo, pediu 1 minuto de silêncio e o pedido foi respeitado por todos os presentes, inclusive pelo presidente. Fica aqui o esclarecimento. Aconteceu isso
E no dia que aconteceu isso, mesmo com isto, a hashtag Maju Mentirosa atingiu os trending topics do Twitter. E, gente, durante 24 horas ou mais, essa hashtag foi trending topics. Topo dos comentários. E não venham me dizer que é robô, é não sei o que. Pessoas, isso aí não é, tá? É gente. Porque essas hashtags, elas não... Claro que a gente sabe que tem mecanismos de robô, mas não é assim. Dá pra ver, dá pra ver o que tá acontecendo. Qual é o problema? Qual foi o problema disso tudo? O problema do caso da Rede Globo, e vocês podem ver, a Rede Globo está cada vez mais perdendo a credibilidade no que diz respeito ao noticiário. E é essa postura que ela adotou nesse caso do esclarecimento, que ela chamou de esclarecimento, que faz com que ela perca a credibilidade. O que acontece? Qual é a diferença entre uma correção e o esclarecimento? A Globo, quando deu essa notícia errada, ela em nenhum momento assumiu que estava errada. Ela deu um conteúdo errado e não assumiu o seu erro. Ela disse que ia fazer um esclarecimento. Esclarecimento não é a mesma coisa que correção. Correção, inclusive tu olha em qualquer dicionário, tu vai ver que correção, olha aqui, ó. Correção é o ato, processo ou efeito de corrigir algo que estava errado. Aliás, essa ideia de... Eu sempre gosto de dar as referências de onde eu tiro as ideias, tá? Por exemplo, isso aqui de diferenciar... Quem teve a ideia de olhar no dicionário, isso não foi eu. Achei ótimo. Eu vi num apresentador lá do Morning Show da Jovem Pan, que ele fez isso. Eu disse, pô, claro, já começa aí na palavra que eles escolhem. Eu esqueci o nome dele, do apresentador, mas é um apresentador muito inteligente do Morning Show lá. A correção, então, é um ato, processo ou efeito de corrigir algo que estava errado. Correção. Esclarecimento é o ato ou efeito de clarear, explicar o sentido de. Então a Globo, o que ela quis fazer era um esclarecimento, como se ela pudesse explicar algo que estava mal entendido na notícia que eles deram. Mas não era um esclarecimento que eles tinham que fazer. Eles tinham que corrigir. Eles tinham que dizer que o que eles fizeram foi um erro na notícia. A Globo, ela dificilmente, não vou dizer nunca, dificilmente assume quando ela erra. E ela erra, gente. Ela erra pra caramba. Tá? Não quero saber por que ela erra. Mas ela erra. Por quê? Porque ela é feita de seres humanos. Os seres humanos erram. Erram por intenção, erram por mau juízo, erram por displicência. Nós erramos. Só que a Globo, ela procura mostrar e adotar uma postura de infalibilidade. Eu não erro. Eu sou infalível, eu sou perfeita. As minhas escolhas são as melhores, os meus valores são os melhores. E isso cria essa antipatia. Ninguém aguenta a autoridade de alguém infalível, de alguém impecável. Seja no conteúdo do que você fala, seja na forma. Ninguém aguenta alguém também que fala de um modo impecável o tempo todo. Que se porta de um jeito infalível. Vou voltar a esse ponto que eu já falei em outros momentos aqui. Todos os heróis de todas as histórias só nos atraem pelos seus momentos de humanidade, de falha, de erro. Todos os heróis nos atraem por isso.
A melhor coisa eu adoro filme de herói, essas coisas de Marvel e DC Comics e tal. A melhor coisa é quando tu vê o herói falhando, o herói errando. A jornada do herói é uma jornada de erros e de aprendizado com os erros. E é nessa identificação com os erros do herói, com as tentações dele, com os momentos de fraqueza, que faz com que nós gostemos tanto de acompanhar essas jornadas. E aqui tu não precisa pensar só em heróis de ficção, como os da Marvel. Tu pode pensar em heróis de jornadas de filmes, de séries, de livros. O que nós gostamos é desse envolvimento com o lado falho que todos nós temos. E a Globo ela se mostra como um herói infalível, como um gigante que chega e amassa qualquer um que vá contra ela. E isso faz com que as pessoas não acreditem mais nela, no jornalismo dela. Então, o que eu coloquei lá no post é que a decadência do jornalismo da Globo, da credibilidade do jornalismo da Globo, ela não está na briga com o Bolsonaro. Não é isso que está fazendo decair. O que está fazendo decair o jornalismo da Globo, e há uma queda grande na audiência, em toda a programação da Globo, não é tanto a falta de dinheiro, tá? Porque a Globo está com falta de dinheiro, o governo não repara. Não é isso. Porque os outros canais têm menos dinheiro. Sempre tiveram menos dinheiro. Inclusive nos repasses do governo. Tem outros canais que são com pouquíssimo dinheiro. Mas não é isso. A grande questão está em corrigir, em saber corrigir aquilo que está errado. Em revisitar as suas posições. Pronto, falei do fato que é o mote, digamos assim, dessa live. Agora vamos trazer para a nossa vida, para a oratória, para a comunicação. Vamos entender isso no nosso universo. Mas antes disso, deixa eu comentar o que vocês escreveram aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Lucas. Muito bem. Faz uma live o quê? Loncando o esfíncter na hora de falar. Peidinho de velho. Milena, tu tá podre, Milena. A Pamela tá te levando pro mau caminho. Meu Deus do céu, Milena. Eita, somos todos Instagram, somos todos humildes. Quanta rede tem. Adorei, Milena. É nóis, farroupilha. Eita. O problema da Rede Globo foi o seguinte: não corrige que pioreia. Muito bem, autorresponsabilidade. Agora sim, agora eu tô falando agora sério. É como alguns pais de antigamente que não assumiam seus erros e eram autoritários. É exatamente isso. Assumir um erro, mesmo por um filho, não faz de ti menor. Desde que você assuma como pai e como mãe. O que você não pode é assumir o seu erro e querer ficar de igual para igual com o filho. Isso não é certo. Você, como pai, como mãe, você precisa assumir que erra, mas sem diminuir na hierarquia, porque existe uma ordem. E essa ordem não pode ser cumprida. Mas excelente, Milena, é exatamente isso. O autoritarismo é ser arbitrário. Quando nós não assumimos os nossos erros, nós nos tornamos arbitrários. Então tá, vamos falar agora da nossa vida. Então, perceba o seguinte. Eu quis ilustrar com esse episódio da Rede Globo um tipo de erro que nós fazemos quando nós nos comunicamos. Existem dois tipos de erros. Dois tipos. Vamos definir melhor o tema. Nós podemos cometer dois tipos de erros. O primeiro erro é o erro de conteúdo. Ou seja, nós falamos algo errado.
Nós nos equivocamos no nosso juízo, no nosso raciocínio. Alguma coisa que nós falamos e que se comprovou errado. Às vezes é uma previsão de que algo vai acontecer, às vezes é uma concepção errada, o entendimento errado, e nós, na hora de comunicarmos, falhamos. Falhamos no conteúdo. Foi o que aconteceu com a Globo. Ela estava relatando um fato, relatou ele errado. O que fazer? Essa é a primeira questão. Segundo tipo de erro, quando nós erramos na forma. O que é errar na forma? É pronunciar uma palavra errada, escrever uma palavra errada, é um gesto equivocado. Nós aprendemos, eu aprendi lá com o professor Ronaldo o que é o melhor gesto, o que é... Eu aprendi, por exemplo, que na hora de falar e me deslocar lá no palco, fiz academia de comunicadores, professora, estou adorando e tal, não sei o quê, e aí eu aprendi o modo como você se desloca no palco, enfim, numa sala, durante uma apresentação, qual é o melhor modo, o melhor gesto, em que momento você faz um gesto para a direita ou para a esquerda, isso tudo se aprende. E aí eu fiz errado. Devo corrigir? Não devo. Então são erros de forma. Então tu tem erro de conteúdo e erro de forma. Quais os que se corrige, quais os que não se corrige, porque tem erros que não se corrige, e como se corrige. Vamos entender isso. Vamos começar pelo de conteúdo. E aqui eu já vou falando sempre do que é uma má decisão e o que é uma boa decisão em termos de correção, tá? Dedo no coração, pessoas, por favor. Já estávamos atingindo a nossa meta e agora caiu. Preciso do dedo no coração, por favor. Um dedo no coração aí para eu me animar aqui a continuar, porque tá cheio de conteúdo essa live de hoje, tá cheio de conteúdo, cheio de conteúdo, cheio de conteúdo. Eu falei um monte de bobagem no início, mas agora tem conteúdo, conteúdo, hashtag conteúdo. Isso, dedo no coração, obrigado. Obrigado, mas não para, continua. Dedo no core, isso aí, gostei, a abreviatura ficou legal. Dedo no core. Hashtag dedo no core, tendinite no core. Tendinite no dedo. Tinha uma música... eu falo muita bobagem. Tinha uma música do Gaúcho da Fronteira que ele falava... que ele falava na utilidade do dedo. É dedo no coração, essa é a utilidade do dedo. Procure a música do Gaúcho da Fronteira. Utilidade do dedo. Ele falava sobre isso na música. É bagaceiro. Tá. Olha lá. Então vamos lá. Erro de conteúdo, então. Eu errei, então, de algum modo no meu julgamento, passei o conteúdo errado, isso acontece. E aí tu tem o seguinte, pode ser que durante a tua comunicação, alguém te pergunte ou aponte o teu erro. E essa pessoa que está ali, pode ser que seja um hater, para lembrar a live de ontem, mas pode ser que não seja um hater, que seja só uma pessoa muito questionadora, alguém que tem curiosidade em saber do assunto também e simplesmente quer elucidar um ponto. E quando ele te faz essa pergunta, a pergunta é uma objeção frontal àquilo que você acabou de dizer. E você recebe a pergunta e aí você tem, nesse momento crítico, você vai decidir. Você ouve e aí você percebe que tem uma falha na tua argumentação. E aí você pode decidir em defender o teu ponto arduamente até o fim, ignorando a pessoa, porque ela te fez uma objeção frontal que tu não sabe como defender. Essa é a hipótese. E que tu tá vendo que aquela objeção dele foi no estômago, sabe? Foi um soco no teu estômago. O que fazer? Eu, como professor, já passei por isso inúmeras vezes. Mas inúmeras vezes. Nossa, sabe? No direito, então é absurdo. Por quê? No direito acontece muito porque a possibilidade do professor errar é muito maior, porque quando tu entra na lei, na conversa sobre a lei, ela muda muito rápido, ainda mais no Brasil.
Então, às vezes vem, ou às vezes vem um decreto que especifica a lei, e aí o aluno vem lá e te pergunta uma coisa muito específica que tu não sabe, porque tu não sabe de tudo. E aí você tem duas opções. Ou você corrige ou não corrige aquilo que foi errado. O que você faz? O que você faz nessa hora? Diga aí, o que você faz? Corrige ou não corrige? Vamos lá, vamos ver o que vocês estão falando. Vamos me dizendo aí, corrige ou não corrige? Adoro o Gaúcho da Fronteira. Não vou procurar essa música. Procura sim, até que um dia tu me encheu de orgulho. Agora só falta falar do Baitaca. Milena procura Vaneirão Sambado. Ah, é isso aí, né? Eu acho que é essa música aí. Professor, pedir desculpas e assumir o erro mostra humildade, mas também evita muitos conflitos. Verdade, Thaís. Aí é que tá. Quando você erra, assim, ao vivo, direto, eu nunca... Tem professor que não assume nunca. E aqui posso falar de professor, posso falar de gestores, líderes no ambiente de trabalho que nunca assumam. Corrige, diz a Thaís. Perfeito. O que se faz? Eu sempre opto por corrigir. Só que quando é na hora que está acontecendo, eu não corrijo na hora. A menos que eu realmente já cheguei à conclusão que está errado. Mas corre-se um risco, quando você corrige na hora, de que se é um erro de fato, beleza, não tem o que questionar, tá? Erro de conteúdo e sobre fato, não tem argumento. Mas, às vezes, o erro que você está percebendo é um erro do teu raciocínio. E a pessoa te trouxe na hora. E, às vezes, esse erro, ele, em princípio, tu pode achar que está errado, mas, às vezes, tu não está errado. Porque tu pensou muito tempo sobre o assunto. Às vezes, tu não está errado. Então, às vezes, eu recomendo sempre, quando acontece ao vivo, tu coloca para a pessoa o mérito da pergunta, agradece a pergunta, mostra o valor dessa pergunta, e eu sempre faço isso em primeiro lugar. Eu digo, nunca tinha parado para pensar nesse teu ponto. Fantástico. Elogia, valoriza, e aí tu diz, olha, vou ter que repensar, não sei. Sinceramente, não tenho certeza disso que você falou, vou ter que pensar. Assume que aquilo que a pessoa perguntou pode ser uma objeção, e é uma objeção forte, e que tu não vai vencer ela na hora, porque não dá tempo. A menos que, como eu disse, você tenha certeza. Porque às vezes você corre o risco, e isso já aconteceu comigo, de na hora você dizer que a pessoa está 100% certa e que eu estou 100% errado, mas aí passa um tempo, às vezes eu saio da aula, e aconteceu isso comigo, não foram muitas vezes, porque eu aprendi, eu saía da aula e dizia, não, eu continuava certo, é que a pessoa perguntou uma coisa, mas tem esse outro argumento aqui que vence o que ela perguntou. Então, o melhor nesse momento, se está acontecendo na hora, é você dizer, pera um pouquinho, né? É o famoso não para, não, vírgula, para pensar. E no dia seguinte, no momento seguinte, ou se não tem momento, se é uma palestra, procura saber quem é a pessoa e dá o mérito para ela. Ou, se tu não sabe quem é a pessoa, na próxima palestra, mostra que tu, durante a palestra, descobriu que outra pessoa te disse, dá o mérito para essa pessoa. Vai fazer bem para ti. Você dizer que isso você descobriu, quando você corrigir na próxima versão da tua palestra, enfim, que isso você descobriu por causa daquela pessoa que te perguntou uma vez. Isso até vai valorizar a participação futura de outros. É massa isso, gente. Eu, com um aluno que descobre coisas, eu faço, inclusive eu homenageio o aluno, às vezes até dando ponto. Eu digo, foi tão bom isso que tu falou, que eu quero te fazer um desafio. Semana que vem, apresenta isso, que tu vai ganhar meio ponto, 1 ponto, sei lá. Cansei de fazer isso em aula. Porque tu tá valorizando aquela pessoa. Então, aquela pessoa que poderia te ver com menos autoridade, ela te dá mais autoridade. Tá? Então, erro de conteúdo, você faz isso. Repensa e corrige. Corrige dando mérito a quem apontou. Tá?
tá? Ou dando mérito à tua descoberta, que às vezes tu faz a descoberta depois. Vou dar um exemplo aqui que me ocorreu e tá a própria pessoa que debateu comigo, que é a Thaís Oliveira, a doutora Thaís, tá? Vou dar o exemplo dela que aconteceu comigo. Não sei se ela vai saber do que eu tô falando, mas sabe sim. Deixa eu só ver o que a Milena colocou. Depende, há pessoas que têm maturidade, outras não. Precisamos sentir a outra pessoa e dar muita atenção ao fato. É uma tarefa que demanda muita energia. Sim, demanda muita energia. E até por isso é que eu prefiro pensar na hora em que o erro acontece. Pra tu tá usando tanta energia em entender esse teu erro e ao mesmo tempo tu ter que continuar a tua palestra, continuar teu evento, que é melhor tu dizer, vou pensar, porque isso é... E elogia, porque merece elogio. Corrigir te torna uma melhor pessoa, um melhor profissional, é um aprendizado. Perfeito, é exatamente isso. Líderes, especialmente, que são líderes de verdade, eles sabem corrigir e dão o mérito àquele da equipe que mostrou que tu estava errado. Vou dar alguns exemplos que me ocorreram agora, tá? Sobre erro de conteúdo. Eu e Thaís fizemos uma live bem na época que o Moro saiu do governo Bolsonaro. E naquela live, a Thaís, eu já falei isso em outro dia que tu estava aqui até, Thaís, já faz tempo. E eu disse, a Thaís estava certa. Thaís estava certa e eu estava errado. No dia que o Moro saiu, eu coloquei até uma hashtag, Moro demitiu Bolsonaro. Cagada, mas põe cagada nisso. Eu achava naquele dia, e tu vê, eu canso de dar opinião política, canso de pensar sobre política, adoro política. Estudei esse negócio e geralmente eu acerto, mas também erro, e erro numa cagada como essa. Eu achava que a legitimidade do Moro saindo do governo e ainda por cima daquele jeito que ele saiu ia destruir com o Bolsonaro. Completamente errado. Ainda mais vendo na época o discurso do Bolsonaro, porque o discurso do Bolsonaro, isso eu continuo repetindo, o discurso dele foi ruim, Bolsonaro, foi ruim. Mas, em compensação, os discursos do Moro, posteriores ao fato, afundaram o Moro. E os fatos posteriores em prol do Bolsonaro levantaram a popularidade do Bolsonaro. Então, assim, o Moro se afundou, tanto os fatos quanto o discurso do Moro, os fatos também, porque o Moro não comprovou nada, não conseguiu demonstrar nada, afundaram a popularidade do Moro e, enquanto isso, o presidente só sobe em popularidade. Então, assim, peidinho de véia pra minha opinião. Peidinho de véia, né? Opinião peidinho de véia. Foi lamentável, né? E eu me dei conta disso porque eu olhei esses dias eu olhei o perfil de alguém lá no Facebook e alguém tinha curtido essa hashtag na época. Muita gente curtiu, mas estava completamente errado, totalmente errado. Quem estava certo era a Thaís. A Thaís dizia que não. Ela achava que não ia acontecer e tal. Ela se deu o benefício da dúvida naquela live, né? Mas, ao mesmo tempo, era ela que estava com a razão. Então, você assumir que você errou, cara, é massa. É massa. Isso te torna uma pessoa melhor. Isso faz com que você aprenda para o próximo julgamento, para a próxima decisão. E faz com que você ganhe o respeito das pessoas. Tá? Vou dar um outro exemplo de conteúdo ainda, antes de entrarmos na forma. Uma vez, quando eu fui trabalhar, eu já posso falar disso, quando eu fui trabalhar na Ubra, como coordenador de curso, a Ubra até hoje está em crise, né? É uma crise que não termina. Isso foi lá em 2008, eu entrei na Ubra e a Ubra entrou em crise. Eu sou assim, muito pé quente. Tá? Impressionante. Me contrate, sua empresa estará em crise. Ai, que horror, não faça isso. Me contrate que eu sou bem bom. Mas eu tive um azar, porque eu saí de uma universidade que era nota 10 em tudo, que depois foi comprada por um grupo internacional, que era a Uniriter, que virou Laurent.
e fui trabalhar na Ubra, que na época era um sucesso, tinha time de futebol, tinha tudo, era uma riqueza. Fui para lá, descobri no mês seguinte, recebi o primeiro salário, no mês seguinte já não recebi mais e nunca mais recebi até o Natal. Eu entrei em agosto, fiquei até o Natal sem receber salário. Foi um horror, um horror. E aí, aquela época era o período mais agudo da crise, houve a mudança da reitoria, nossa, foi horrível, tá? Mas naquela época, o que aconteceu? Mas eu não me arrependo, tá? Não me arrependo porque o que eu aprendi, as pessoas que eu conheci, inclusive a Pamela tá aí, foram pessoas maravilhosas e eu cresci pra caramba. Eu tô sacaneando aqui, dizendo que eu só me ralo, enfim, que eu sou pé frio, porque na verdade eu sou pé quente, tá? Porque o que eu aprendi lá eu não aprenderia em nenhum lugar. Poderia ter ganhado mais, poderia ter feito outras coisas, mas eu gosto muito da minha trajetória, tenho muito orgulho das minhas escolhas, inclusive essa. E eu não sabia que a instituição estava ferrada, né? Cheguei lá, me ralei. E aí o que aconteceu? Para derrubar a reitoria, para mudar a reitoria, na verdade não era para derrubar, todo mundo queria resolver o problema. Tá? Professores, coordenadores, direção ali no campus de Carazinho, que era onde eu estava, todo mundo queria resolver o problema, cada um do seu jeito, em todas as unidades da Ubra, todo mundo querendo, todo mundo queria que a instituição desse certo, porque queria receber seus salários, queria continuar dando aula. E aí chegou um momento que se esperava uma posição e a reitoria não dava, em que se decidiu, em cada um dos campos da Ubra, se decidiu se fazer ou não a greve. Greve dos professores. E Carazinho foi o último campus da Ubra a decidir pela greve. E porque lá havia em Carazinho um grave medo de que a UPF, que era a concorrente, que depois eu fui trabalhar na UPF, mas o grave medo de que a UPF ficasse com todos os nossos alunos se houvesse greve, que os alunos iam sair. E fora que ia acontecer o vestibular ali em seguida e que aluno ia ir para uma instituição que está em greve, né? Então havia esse medo. E digo para vocês que eu, na época, como coordenador de curso e como professor aí, eu era coordenador de curso, eu tinha a opinião, e era minha, exclusividade minha, não era uma coisa, nunca fui coagido a isso, mas eu acreditava que aquele não era o momento para a greve. E eu cheguei aí no sindicato fazer discurso junto com os meus professores, com outros professores de outros cursos, tinha gente de tudo que era curso lá. Eu fui no sindicato dos professores e fiz discurso contrário à greve. Porque eu não achava que aquele não era o momento. E que Carazinho deveria mostrar que não fazer a greve era a melhor opção e que nós iríamos dar a volta ali naquele momento. O meu professor, o professor Omar, e aqui eu quero dizer os nomes porque isso é fato e foi o que aconteceu e é legal dar o crédito às pessoas envolvidas. O professor Omar, que era professor de Direito do Trabalho, ele estava no lado oposto e ele era professor do meu curso e ele defendia a greve. E eu achava que, professor do Direito do Trabalho, é óbvio que vai defender a greve, né? Está defendendo a postura do sindicato e não sei mais o que. Terminado aquele episódio, nós lá em Carazinho, eu perdi e foi decidido no sindicato pela greve, por um voto. Um voto fez a diferença. Vários professores e coordenadores, me lembro na época tinha o coordenador da enfermagem, que era, se eu não me engano, ele era favorável à greve. Tinha alguns coordenadores que eram favoráveis à greve, coordenadores. E professores também. E eu fui na condição de professor para o sindicato fazer essa defesa da manutenção das aulas. Perdi e passado um ano, porque a gente não sabe o reflexo disso, eu na hora fiquei assim, putz, acho que foi uma cagada, não foi bom, não foi legal, não foi legal, não foi legal. E palmas para a Thaís, isso aí, Milena, isso aí, a Thaís merece. Aliás, sigam a Thaís. Thaís põe umas coisas aí de direito muito boas. E fora isso, ela tá num projeto lindo com a Ana Paula do vôlei. A Ana Paula do vôlei, sabe a Ana Paula? Ana Paula do vôlei, que é
top das galáxias em política, que entende tudo de política, e ela fez um curso aí online muito massa sobre política, a política, a formação dos Estados Unidos, né? Thaís me corrige aí sobre o que era o curso, mas eu me lembro que, nossa, achei muito legal o projeto. E em breve, imagino eu que surgirão novas edições, né? Bom, o que eu estava te dizendo? Ah, sim. E aí, na época, eu perdi, e um ano depois, que foi quando eu percebi os resultados, eu vi que a minha posição era completamente errada. E eu fui rápido, apesar de demorar um ano, porque é um ano, como eu disse, que eu pude perceber as diferenças. Mudou a reitoria, os nossos salários ainda eram parcelados, mas já eram pagos. Então, a instituição, nós perdemos alunos, sim, perdemos muitos alunos, mas logo começamos a recuperar, a curva começou a subir de número de alunos, graças também a muito da minha equipe, dos meus professores. E eu, nas reuniões dos professores, e depois publicamente, sempre dizia: quem estava certo era o professor Omar. Eu estava errado. Eu achava que era uma coisa e, na verdade, a melhor solução era outra. Então, esse tipo de postura, na época, fez com que eu, perante meus professores, que na época nem me conheciam na época da greve, eu era um cara que estava querendo ganhar a legitimidade ainda dos professores, naquela época aquilo fez com que os professores me vissem com mais autoridade. Isso tudo, gente, é aquilo que eu chamo de postura 90 de 100. Tá? Os 90 de 100 fazem isso. Tenha consciência de que pelo menos 10% das vezes tu vai errar. E que tu precisa, perante esse erro, assumir. E tu vai assumir com os erros de conteúdo. Com os erros de forma, nem sempre. Vamos para os erros de forma. Mas para isso eu preciso de hashtag dedo no coração, criaturas. Já estamos chegando no final da live e os dedos no coração não estão acontecendo. Por favor, dedo no coração. Eu teria vários exemplos para dar, mas eu não quero ficar muito tempo aqui dando exemplos. Vamos para a questão do erro de forma. O erro de forma, então, por exemplo, escreveu errado. Tá? Quando tu escreve errado, corrige ou não corrige? Escreveu errado num slide, escreveu errado numa postagem, corrige ou não corrige? Olha que sacanagem, se tu escreve errado numa postagem, tu não pode corrigir, porque se tu corrigir, o Instagram entende que nas 24 horas, que é quando acontece alguma distribuição, o Instagram, o Facebook entende que se tu corrigiu, ela não é boa o suficiente para distribuir, é isso que o algoritmo faz. Então é melhor deixar o erro ou apagar a postagem e fazer outra, tá? Certa. É assim que funciona, tá? Então, assim, questão prática, né? Melhor não corrigir. Mas é claro que passadas as 24 horas, vai lá e corrige. Eu nem sempre corrijo os meus erros de digitação, tá? Eu deixo, depois eu vou corrigir, acabo não corrigindo, já era. Mas o bom é corrigir. Se tu tá durante uma apresentação, tu deve corrigir. Se tu tá vendo um erro ali no teu slide e viu esse que tu fez esse erro na hora, aponta o erro sim e corrige. E eu sugiro, no meu jeito, no meu estilo, eu faço isso com humor. Eu brinco. Por exemplo, peidinho de véia. Depende do auditório, tu vai falar em peidinho de véia. Dependendo do auditório, pelo amor de Deus. Né? Tu não vai lá no meio de um auditório super sério, super formal, peidinho de véia, gente. Não, tu não vai fazer isso. Mas num auditório em que tu tá mais próximo, tu pode até brincar, né? Eita, oh, barbeiragem, sei lá, fala alguma coisa, tá? Acho super otimista 90 de 100. Bom, todo o meu método da Academia de Comunicadores é para você chegar em 90 de 100. Tá? O objetivo é chegar no 90 de 100. Claro que chegar lá é difícil. Tá? 90 de 100 é bem otimista mesmo. E ótimo tu ter dito isso, Thaís, porque tem gente que acha que é 100. 100 de 100. Rede Globo, por exemplo. Né? E aí dá nisso. Então, 90 de 100, ó, é muito massa. Se tu chegar a 90 de 100, nossa, tu tá sensacional. Então, primeiro erro, escreveu errado. Segundo erro, falou errado. O que tu faz se tu fala errado? Falou errado, uma palavra errada, pronunciou a palavra errada,
Por exemplo, eu tenho um vício terrível, gente, que até hoje eu não corrijo. E eu, sei lá, faz parte da minha linguagem coloquial, que é falar a gente isso, a gente aquilo. Eu falo muito a gente. Já percebeu isso? Eu falo toda hora. Porque aqui eu tô à vontade, eu não tô dando uma palestra, eu não é uma preparação assim de um tempo maior, isso aqui é um laboratório. Então é óbvio que eu vou falar do jeito que eu falo no dia a dia. Então eu falo a gente isso, a gente aquilo. E o certo seria nós fazemos isso, ou eu faço isso. Mas eu falo a gente. O que eu vou fazer? Eu vou ficar me corrigindo toda hora? Claro que não. Quando eu me dou conta que eu estou falando a gente, aqui, durante a live, o que eu faço? Eu faço o que eu recomendo que vocês façam. Falou a gente, por exemplo, que é ruim, fica feio, a gente. Substitui na frase seguinte, na próxima vez que tu precisa falar a gente, substitui por nós fazemos isso, nós somos assim, ou a gente é assim, troca o a gente é assim por nós somos assim, sem precisar corrigir, sem precisar dizer assim, opa, desculpa, nós somos assim. Não! Ai, a gente é assim. Desculpa. Gente, pessoas, não peça desculpa. Ou, pessoas, não peçam desculpa. Tá percebendo como eu falo errado? Como os 90% são muito. Se você chegar lá, você não... Numa fala espontânea, é normal que falemos errado. Do contrário, nós teremos que fazer muitas pausas. Teremos que planejar cada uma das nossas falas. Isso vai tornando a tua comunicação chata. Ninguém aguenta alguém que está ali preocupado em não errar o tempo inteiro. Não. Só aguenta se tu planejou isso, se é uma palestra e aí tu já ensaiou, tu já planejou e aí é claro que tu vai errar menos. Tá entendendo? Então assim, errou com uma palavra errada, simplesmente esquece o erro e fala de novo do jeito certo. Pronto. Nada mais, nada menos do que isso, tá? Esquece o teu erro. Esquece, tira ele da tua cabeça. Não fica, ai meu Deus, eu errei, e agora? Não. Repete do jeito certo. Se tu te deu conta, se tu não te deu conta, e tu vai ver que a maioria das pessoas nem se dá conta. Quem é que já tinha se dado conta que eu falo muito a gente aí? Quem? Fala sério. Quem já tinha se dado conta, bota sim, já tinha me dado conta. Quem não tinha se dado conta que eu falo muito a gente, bota não. Só pra ver quem já tinha se dado conta, vamos ver se vocês tinham se dado conta. Quem tinha se dado conta que eu falo muito a gente, bota sim. Quem não tinha se dado conta, bota não. Coloquem aí, S para sim, já tinha me dado conta. Não, que não tinha me dado conta, que tu fala muito a gente. Coloquem aí, vamos ver o que acontece. Enquanto vocês colocam aí, não, a Fatem não tinha percebido. Que massa, olha que legal. O que mais? Vamos ver, digam aí, botem aí. N para não, S para sim. Não, a Eliane também não tinha percebido. Comecem a olhar meus vídeos anteriores do IGTV e vocês vão perceber como eu falo a gente. É muito a gente. A gente isso, a gente aquilo. Caramba! E eu só fui me dar conta desse número de agentes que eu tenho internos depois de algumas lives. Aliás, foram nas últimas, faz umas 20 lives, eu acho, que eu percebi esse negócio. Tá? Foi lá pela live 80 que eu disse, putz, e eu reviso, eu procuro me aperfeiçoar. E ninguém percebeu. Repara lá, olha, se tu procurar na live 70 por ali, tu vai ver um monte de agente. Um monte. Eu tô diminuindo meu número de agentes. Tá? Último erro, falta 1 minuto. Erro de forma. Erro de forma, que é, tu faz um gesto errado, alguma coisa errada, o que tu faz? Mesma coisa. Repete, mas do jeito certo. Eu hoje não falei sobre gestos, nem vou conseguir falar, mas é só tu repetir do jeito certo. Professor, o que é um gesto errado, o que é um gesto certo? Não vou falar aqui porque não dá tempo. Mas se tu aprender oratória, tu vai descobrir que tem gestos certos e gestos errados. E tu nunca pode se encanar com isso, querer cumprir o gabarito. Não, tu precisa deixar e ficar de boas
e só repetir do jeito certo ou nem repete, porque se as pessoas não percebem quando tu fala errado, muito menos elas vão perceber quando tu tem um gesto errado, porque elas não entendem disso. Tá bom? Muito bem, quase ninguém percebeu. Muito bem, ó, fala muito a gente, a Gabi acabou de se dar conta. Pessoas, acabou, por favor, comentem lá na postagem, nem que seja peidinho de velho, porque já é divertido. Tá bom? Acabou por hoje, até